Em dezembro de 1864, o Paraguai invadiu Mato Grosso em represália à intervenção brasileira na Guerra Civil Uruguaia. Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança para derrubar o presidente paraguaio Solano Lopes, obter a livre navegação na Bacia do Prata e anexar parte da área em disputa com o Paraguai. O mês era dezembro, o ano 1864. Os paraguaios invadiram o sul da província de Mato Grosso, dando início à Guerra da Tríplice Aliança. Uma força naval subiu o rio Paraguai, tomando o Forte de Coimbra e a povoação de Corumbá. Por terra, cerca de 2.000 cavaleiros paraguaios destruíram a colônia militar dos Dourados e ocuparam as ilhas de Nioaque e Miranda. Muitas propriedades rurais foram saqueadas, como a fazenda Jardim, do senhor José Francisco Lopes, que teve a esposa Senhorinha Lopes e seus filhos aprisionados pelos paraguaios. Na colônia militar dos Dourados, o tenente Antônio João, com um punhado de soldados, protestou contra a invasão estrangeira e sacrificou heroicamente a própria vida em defesa do solo pátrio. Para contra-atacar os invasores paraguaios, o Império do Brasil enviou uma expedição militar que saiu do Rio de Janeiro em abril de 1865, sob o comando do coronel Manuel Pedro Drago, recebendo reforços em Uberaba, na então província de Minas Gerais, percorrendo mais de 2.000 quilômetros por terra até alcançar Coxim em dezembro, na província do Mato Grosso. A cidade estava abandonada desde 2 de agosto de 1866, com a expedição chegando em Nioaque no dia 24 de janeiro de 1867, às 11 horas da manhã. Após a chegada do exército no município de Nioaque, José Francisco Lopes se apresentou ao comandante, o coronel Carlos Camizão. Lopes se voluntariou para guiar as tropas de 1.680 homens e ainda forneceu 250 cabeças de gado de sua fazenda como alimento e decidiu invadir o território paraguaio. Antes, ele disse: nos campos de Pedra Cal e de Margarida sou rei, deixarei viúva e 6 órfãos, receberão a herança de um nome honrado, e em 25 de fevereiro a coluna se pôs em movimento. Com limitado apoio logístico, os expedicionários conseguiram transpor a fronteira do Rio Apa e ocupar o Forte Paraguaio de Belha Vista, no dia 21 de abril, às 8 horas da manhã. Mas a falta de gado tornava já a própria posição de Belha Vista insustentável, pois começava a ser insuficiente a distribuição de suprimento. Logo, os motivou a adentrar ainda mais ao território paraguaio em busca de gado. Eles continuaram a expedição até a invernada da Laguna, onde chegaram ainda no mês de abril, e não conseguindo rebanho suficiente, não viram outra saída, senão iniciar uma operação de retirada. A retirada da Laguna começou em 8 de maio de 1867. Uma épica jornada de 35 dias que percorreu mais de 260 quilômetros entre a estância Laguna, no Paraguai, e o porto de João Canuto, no rio Aquidauana. A coluna brasileira, comandada pelo coronel Carlos Camizão, tentou alcançar a cidade de Concepción, no meio do caminho entre o Rio Apa e Assunção. Por falta de planejamento, suprimentos, informações e forças de cavalaria necessárias para explorar o terreno e enfrentar a cavalaria inimiga, foi obrigado a iniciar uma retirada a partir de Laguna. A região de Bela Vista e suas áreas vizinhas foram afetadas pelo conflito, pois foi palco de batalhas e confrontos entre os exércitos envolvidos. A população local também foi atingida pela guerra, sofrendo com deslocamentos, escassez de recursos e outros impactos do conflito. No dia 11 de maio de 1867, o retraimento brasileiro foi emboscado em Bela Vista. Um ataque surpresa de paraguaios, sucedido por uma concentrada carga de cavaleiros, forçou os batalhões brasileiros a formar quadrados, permitindo o emprego preciso de seus atiradores. Foi uma luta terrível. Em apenas 15 minutos, mais de 100 paraguaios e brasileiros perderam a vida. Durante o combate, conhecido hoje como Batalha do Nhandipá, a boiada tocada pelos retirantes estourou, deixando-os sem o principal sustento. Visando manter o inimigo sempre à retaguarda e assim evitar novas emboscadas, a expedição abandonou a estrada conhecida e continuou sua retirada pelas planícies, ladeadas por espessos cerrados. Foi quando os paraguaios incendiaram os campos, como forma de levar o caos à coluna de marcha, que foi obrigada a se internar cada vez mais nas matas.
Por um momento a tropa se perdeu, mas a esperança foi retomada quando Guia Lopes avistou ao longe o Morro da Margarida, uma elevação destacada no terreno que o ajudou a encontrar o caminho de sua fazenda. Durante a Guerra do Paraguai, houve um grande número de mortes, tanto entre as tropas como entre a população civil. Os confrontos militares, as condições precárias de guerra e as consequências humanitárias resultaram em um alto custo em vidas humanas, tanto de brasileiros quanto de paraguaios. A guerra teve um impacto devastador e deixou um trágico saldo de mortes. A cólera foi uma doença que afetou tanto as tropas quanto a população civil. Tamanho era o número de inválidos que o comandante tomou a decisão difícil de abandoná-los. No dia 26 de maio, cerca de 130 coléricos foram deixados à própria sorte, no local hoje conhecido como Cambarecê. A doença vitimou o guia das tropas, o coronel Camisão, e outros tantos heróis civis e militares. O subcomandante e tenente-coronel Juvencio também morreu. Todos foram enterrados na margem esquerda do Rio Miranda, num local conhecido como Cemitério dos Heróis da Retirada da Laguna. Após a difícil travessia do Rio Miranda, a tropa encontrou alento na Fazenda Jardim. Os laranjais ali plantados alimentaram, hidrataram e, de certa forma, curaram os coléricos. Restabelecidos, os soldados retomaram a marcha na direção de Nioaque. Dali em diante, os paraguaios não atacaram mais. Deixaram, contudo, uma última mensagem, uma armadilha explosiva na igreja de Nioaque, que ceifou mais algumas vidas de brasileiros. A coluna prosseguiu na direção norte, rumo ao rio Aquidauana. Sua chegada ao Porto Canuto foi no dia 11 de junho de 1867, com apenas 700 homens, e marcou o fim da retirada. No dia seguinte, uma ordem do dia resumiu em poucas palavras os acontecimentos, legando para a história a constância e o valor do soldado brasileiro, que mesmo diante das dificuldades, soube conservar ao Império seus canhões e sua bandeira. A guerra terminou em 1870 com a derrota do Paraguai.